Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ciclos reprodutivos e algas. Quando eu estudava para o vestibular eu não gostava muito desse tema, porque é um tema que você vai ver que tem muitas classificações para as algas, muitos nomes pequenininhos, muitas coisas assim que você parece que tem que ficar decorando e não faz sentido para sua vida, tá? E é verdade, até hoje eu não gosto desse tema, sabe? É um tema de pouca relevância nos vestibulares. O que vocês precisam saber disso aqui, eh, são mais alguns aspectos relacionados à ecologia, tudo bem? Alguns aspectos relacionados à importância das algas e não propriamente a classificação e a reprodução, tá? Mas nesse vídeo aqui nessa aula a gente vai falar sobre todos as classificações, sobre como que acontece a reprodução, tá? E ciclos reprodutivos, nessa aula eu não vou abordar somente o ciclo reprodutivo das algas, tá? Eu vou falar sobre o ciclo reprodutivo que acontece em algas e plantas, por exemplo, que é a alternância de gerações, talvez você já tenha ouvido falar. Ah, os ciclos que acontecem, por exemplo, nos animais e em outras algas, tá? Então, os ciclos reprodutivos e as algas é sobre essa aula hoje. Mas assim, o aspecto que tem que se focar mais nessa aula é importância, tá? É a importância das algas. Os ciclos reprodutivos é importante você saber que existe e tal, o que são algas. É importante você saber as características. Todo ser vivo você tem que saber a característica dele, se ele é autótrofo ou heterótrofo, se ele é eucarionte, procarionte, se ele é uni ou pluricelular, tá bom? Se ele, por exemplo, ele é heterótrofo, se, por exemplo, ele faz fermentação, um tipo específico de fermentação, se faz respiração aeróbia, tudo bem? É a classificação. Nesse caso aqui eu não acho tão relevante, mas dependendo do vestibular que você for fazer, é importante saber. Para o Enem, não muito, a não ser as pirrofícias, que a gente vai falar sobre o fenômeno ecológico da maré vermelha, e também sobre as clorofícias, que fazem parte dos líquens, né, uma relação ecológica mutualística. A reprodução também não tanto, e a importância é o que precisa saber realmente, tá? Então, vejam a aula inteira, porque a parte mais importante está no final. Então, ciclos reprodutivos de algas. Deixei aqui meu Instagram, se alguém quiser me acompanhar. Beleza. Ciclos reprodutivos, então, a ordem aqui que a gente vai começar pelos, pelos ciclos, depois o que são algas, depois classificação, importância e produção. Sem mais delongas, o que são os ciclos reprodutivos? São como os seres vivos se reproduzem. Por quê? Por que que é importante se reproduzir, né? Porque você é um ser vivo, ele tem basicamente duas funções: sobreviver e perpetuar sua espécie. Então, uma função primordial de todos os seres vivos é se manter vivo, certo? É nosso instinto nos mantermos vivos. Além disso, é um instinto também reproduzir, deixar um legado, tá? Um legado no planeta, que é os seus descendentes, tudo bem? Então, é muito importante reproduzir para perpetuar a espécie e também na conquista do território. Se um indivíduo ele possui muita facilidade em se reproduzir, por exemplo, ele dissemina muitos facilmente, vamos dizer assim, microindivíduos. Se, por exemplo, uma uma planta que ela libera muito esporo perto dela, e ela consegue dominar todo aquele ambiente em volta dela, ela está conquistando o território. Muitas vezes, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, fala assim: "Ah, na Amazônia é difícil algumas plantas nascerem", ou tal. Ou então você fala assim: "Ah, tal planta é endêmica de tal região". É difícil, por exemplo, no local onde tem pinheiro, só tem pinheiro, um lugar que só tem, eh, aquele fino lá, que eu esqueci o nome, só tem um bicho. Porque, tipo assim, às vezes em alguns locais predominam apenas um ser vivo. Por quê? Porque ele conquistou aquele território. Ele pega todos os nutrientes daquele local, ele ele consegue, por exemplo, se ele for alto, ele pega todo o sol daquele local, ele pega toda a umidade que chega, por cima ali da chuva. Então, ele não consegue fazer com que outros indivíduos sobrevivam, por exemplo, porque se estão embaixinho, eles não conseguem receber a luz do sol. Se eles não conseguem, por exemplo, não tem tanta força de sucção para pegar água do solo. Então, assim, a reprodução é um mecanismo de conquistar o território, é um mecanismo de dominância do ambiente.
perpetuação da espécie, ou seja, para você não ser extinta, né, tem que haver essa reprodução. E existem 2 formas de reprodução, que são a assexuada, que envolve gametas, tudo bem. Então você vai ter assexuada, né, eu já estava falando da assexuada já. Então, assexuada, que não envolve gametas, que é como se fosse uma mitose, um indivíduo se divide em 2 e esses 2 descendentes vão ser idênticos entre si, vão ser idênticos também a esse que deu origem a eles. Então, assim, se eu tenho uma caneta, essa caneta dá origem a 2 canetas. Essas duas canetas, aqui ó, elas vão ser, então, se uma caneta dá origem a 2 canetas vão ser iguais entre si e vão ser igual a essa caneta que deu origem a elas. Isso é reprodução assexuada. Os indivíduos são idênticos, não tem variabilidade genética. Qual que é a importância disso? Os indivíduos eles conseguem se multiplicar facilmente, porque é um processo menos complexo, eles conseguem ter uma taxa de reprodução mais acelerada. E a sexuada, os indivíduos apresentam variação genética porque você vai ter 2 indivíduos que vão se trocar material genético para formar um terceiro. Então você vai ter a combinação de 2 indivíduos, tá? Combinação de 2 para formar um terceiro. Então, primeiro, você já vai envolver 2 e não só um, diferente da assexuada. E esse terceiro, ele vai ter a combinação desses 2 que deram origem a ele, beleza? E essa combinação, por exemplo, se esses 2 aqui deram origem a 2, por exemplo, deram origem a um e depois deram origem a outro. Não significa que esses 2 aqui, eles vão ser igual entre si, porque esse processo de combinação desses materiais genéticos, desse daqui, nem sempre é igual, tá? Não é igual. Então, essa combinação sempre vai dar indivíduos diferentes entre si. Então, por isso que você tem uma maior variabilidade genética. E isso é bom, por exemplo, porque se você tem uma mudança no ambiente que se torna desfavorável à vida de alguns indivíduos, essa é possível, tem mais chance de que alguns sejam ainda adaptados, porque eles são diferentes entre si. Por exemplo, assim, se nós temos indivíduos que, falando de seres humanos, que não fossem resistentes ao sol, vamos dizer assim, aí todos são iguais. Nem se existe sol, morrem todos. Aí fala assim: os indivíduos são diferentes, alguns são resistentes, outros não. Vão sobrar os que são resistentes. Então, assim, esse foi um exemplo, assim, talvez não foi o melhor dos exemplos, mas o que acontece? É só para vocês pensarem que quando você tem indivíduos diferentes entre si, acontece que se o ambiente muda, alguns ainda podem sobreviver, certo? É mais difícil, vamos dizer assim, acontecer uma extinção em massa, porque os indivíduos são diferentes entre si. Aí aqui, ó, coloquei a reprodução sexuada, tá? Envolve gametas sexuadas aqui também de eucariotos superiores, que é o processo de formação dos gametas aqui, tá? A linhagem germinativa, a linhagem somática. A linha germinativa é que vai formar gametas, tá? Meiose gamética. E aqui nós temos a somática, que vai simplesmente reproduzir células idênticas. E aqui a sexuada, que você tem um indivíduo de uma ploidia dando origem a outra, a indivíduos de mesma ploidia. Esse daqui não é o foco da nossa aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ploidia, tá? Para entender os ciclos reprodutivos. Então aqui, o que é um indivíduo diploide e um indivíduo haploide? A gente precisa saber disso. Aqui tem o cariótipo da espécie humana, tá? 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Então, totalizando 46 cromossomos na espécie humana. O que é um cromossomo? Um cromossomo é um material genético condensado. E qual que é a importância desse cromossomo, né? Ele tem todas as nossas informações para desenvolvimento de características da vida. Então, se nós perdemos um cromossomo, por exemplo, nós vamos deixar de ter algumas características que os indivíduos normais têm, tá? Então, é uma mutação. E aí o que acontece? Nós temos aqui esse daqui eu estou mostrando um cariótipo, né? O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de uma espécie. Nós aqui temos um cariótipo haploide e aqui um cariótipo diploide. O que é um cariótipo haploide?
nós temos uma cópia de cada cromossomo. E o que que é um cariótipo diploide? Nós temos 2 cópias de cada cromossomo. O que que acontece? Se ele é haploide, ele só vai ter por exemplo, aqui, ó, o cromossomo 1 só vai ter um cromossomo 1. Se ele é diploide, ele vai ter 2 cromossomos 1. Significa que ele recebeu um do pai e um da mãe, tá? E é basicamente isso que precisa saber. Então, se é um cariótipo haploide, significa que o quê? Ele é um N. Se é um cariótipo diploide, ele é 2N. E por que que isso é importante? Um indivíduo, quando ele sofre um processo de meiose, ele reduz pela metade a sua ploidia. Então, se ele é um indivíduo 2N, as células filhas vai ser N. Se ele é um indivíduo 4N, no final da meiose, os indivíduos filhos vão ser 2N. Na mitose, a ploidia se mantém constante. Então, se o indivíduo é N, é como se fosse uma reprodução assexuada. N dá origem a N, tá? E por que que isso é importante? Porque a gente tem que ver nos processos de reprodução que acontecem a haploidia dos seres vivos. Então, nós vamos ter, ora, indivíduo sendo diploide, ora, indivíduo sendo haploide. Então, a gente já sabe também que se ele é diploide, para ele se tornar haploide, ele tem que passar por um processo de meiose, porque tem que diminuir essa carga. Entendeu? Tem que diminuir essa ploidia de 2N para N, tá? Então, se o indivíduo é haploide, por exemplo, como que ele vai chegar ao indivíduo diploide? Ele tem que formar uma reprodução sexuada em que tenha a junção de um gameta haploide com outro gameta haploide, formando um zigoto ou ovo diploide. Então, assim, a gente consegue perceber a estrutura das coisas. Então, assim, se eu tenho um diploide que vai dar origem a um haploide, ele tem que sofrer meiose para reduzir a carga da ploidia. Então, 2N, passou por meiose, forma N. Agora, se eu tenho um N e ele quer virar um indivíduo 2N, tem que acontecer reprodução sexuada, tem que juntar esse gameta N com outro gameta N para formar um 2N. Então isso é importante. Aqui desse slide, o que que é importante? Cromossomo é um conjunto de material genético condensado. Um cariótipo, ele é um conjunto dos cromossomos de uma espécie. Os cromossomos aqui, eles podem, a ploidia dos seres vivos pode ser haploide, diploide, aqui nesse caso, tá? Tem outras ploidias de outros seres animais que podem ser, por exemplo, eh, de outros seres vivos, né? Por exemplo, algumas plantas podem ser triploide, enfim. Nesse caso, a gente está falando só de haploide e diploide. Então, aqui nós temos um haploide e um diploide. Não necessariamente o diploide ele vai ser o dobro, né, desses. Então, se você tem aqui ó, um cromossomo 1, o diploide vai ter 2 cromossomos 1. Só que assim, não necessariamente o diploide ele ele é, eh, como vou dizer assim, ele é o haploide duplicado, porque aqui nós temos cromossomos sexuais. Então o cromossomo sexual pode diferir. Então nesse caso aqui o diploide não é o dobro dos cromossomos haploides, porque tem os cromossomos sexuais. Então assim, é o dobro dos cromossomos autossomos, que não estão relacionados com a reprodução diretamente, não está relacionado com o sexo, né, do indivíduo propriamente. E aqui então os autossomos, eles são o dobro, mas o cromossomo sexual, que aqui nesse caso aqui é o X, ele não vai ser 2x aqui, porque esse daqui é um homem, tá? É um XY. Mas enfim, o que era importante saber é que o cromossomo, se só tem um, ele é haploide, se tem 2 iguais, aqui nos autossomos, é diploide. E aqui a mitose, então se você tem um indivíduo com uma ploidia XN, nesse caso x aqui é igual a 2, 2N, diploide, da origem a diploides. Na meiose você tem redução da ploidia, o indivíduo 2N da origem a indivíduos N, beleza? Indivíduos diploide dão origem a indivíduos haploides. Aqui ó, diploides, haploides. Então reprodução assexuada sem a participação de gametas. Ela é importante, como eu já disse, para aumentar a população rapidamente, multiplicação rápida. Assexuada
envolve a participação de gametas, então você tem que ter gametas diferentes, de sexos diferentes, feminino e masculino, dando origem a um ovo ou zigoto, certo? Que é o produto da fertilização desses dois gametas. Os ciclos de vida. Nós temos 3 ciclos de vida, beleza? Que nós vamos falar aqui. Nós temos o aplobionte, aplonte, aplobionte da plonte não, vamos colocar aqui, aplobionte, isso, tá certo, tinha confundido. Aplobionte e diplobionte, tá? Então, a gente vai colocar aqui certinho pra gente ver quais são todos. Aqui, isso. Temos o aplobionte e o diplobionte. O aplobionte, ele se divide em dois. O aplobionte aplonte, aplobionte diplonte, e nós temos os diplobiontes, que são chamados também de alternância de gerações ou metagênese, que esse último aqui, ó, os diplobiontes, são os característicos das plantas. Todas as plantas passam por esse processo de metagênese ou alternância de gerações, que nós temos gametófitos e esporófitos. Então, os ciclos de vida são os ciclos de reprodução, certo? Então, nós temos indivíduos que eles vão ser, por exemplo, aplobionte, que vai predominar apenas um indivíduo ou uma fase da vida, e o diplobionte, essas duas fases ali podem coexistir, tá? Então, pode ter as duas fases, haploide e diploide, vivendo juntas. Mas o que é importante saber disso? Aplobionte e diplobionte. Significa que o quê? Que os indivíduos, eles podem ter diferentes ploidias e eles podem passar por diferentes ciclos reprodutivos, tá? E aí, cada indivíduo ele vai ter um ciclo específico. Então, nós vamos falar sobre cada ciclo específico e é importante saber aqui, ó, que, por exemplo, nós temos esse aqui, aplobionte e aplonte, que esse nome aqui, ó, aplobionte, esse primeiro nome, ele significa que você vai ter um ciclo predominante. Então, o indivíduo, ou ele vai ter predominantemente uma fase da vida em que ele é diploide, que essa fase vai ser a maior da vida, ou haploide, e essa fase vai ser maior da vida. Não significa que ele não tem duas fases de vida, significa que uma predomina praticamente. Então, aplobionte, aplonte, esse aplonte significa que é haploide. Então, aplobionte predomina um tipo de fase de vida apenas, aplonte. Então, predomina a fase haploide, tá? A fase diploide praticamente não existe, vamos dizer assim. Então, é característico de algumas algas verdes, certo? As clorofícias. Aplobionte diplonte significa que predomina um, um tipo de vida, uma fase da vida, e essa fase ela é diploide, é característica de nós, animais, e de algumas algas pardas e algumas algas verdes. E a diplobionte significa que há duas fases na vida que podem coexistir, predominam também, não há uma que se ressalta muito em relação à outra. E aí nós temos um indivíduo haploide e um indivíduo diploide, que eles podem se alternar ali, beleza? É a característica das plantas. Então, aqui, ó, aplobionte, aplonte. Então, nós já falamos que, pelo nome, você já sabe, aplobionte, aplonte, predomina uma fase de vida e predomina a fase haploide. Então, aqui, ó, a fase haploide ela é duradoura, representa o organismo adulto, a fase diploide é transitória e de curta vida, representada pelo zigoto. Então, quando a gente fala de meiose e mitose, os animais eles seguem um princípio certinho, de uma forma certinha que nós geralmente conhecemos. As outras plantas, as outras algas, elas podem seguir elas seguem outro tipo de ciclo reprodutivo. Então, assim, a nossa meiose dos seres humanos é uma meiose gamética, beleza? Então, nós temos órgãos reprodutivos que eles vão produzir células que passam por um processo de meiose, e essa meiose vai formar gametas, e esses gametas eles podem se convergir e se juntar, fertilizar e formar um ovo que vai dar origem a um outro ser humano. Então a meiose ela é para formar novos gametas, tá? Então a meiose é gamética e a mitose, ela serve para multiplicação de células.
Aqui, nesses aplobiontes aplontes, que são algumas algas verdes que a gente já disse, nós vamos ter um outro tipo de meiose, que não vai ser meiose para formar gametas, vai ser uma meiose zigótica. Significa que o quê? Aplobionte, aplonte. Nesses ciclos de vida aqui, nós temos aqui ó, uma fecundação, uma meiose e uma mitose. Então, se nós temos uma fecundação, nós vamos ter dois indivíduos N formando o indivíduo 2N. Se nós temos uma meiose, nós vamos ter um indivíduo 2N formando um indivíduo N. Se nós temos um ciclo haplobionte-haplonte, esse organismo haploide, ele vai ser o predominante. Então, para esse organismo haploide fazer gametas, ele precisa fazer gametas como? Ele não pode fazer meiose para fazer gametas. Então, ele faz mitose, porque se ele já tem uma haploidia N, ele não vai reduzir essa haploidia à metade. Não tem como ser um indivíduo N sobre 2, tá? Não tem como, são números inteiros. Então, se um organismo haploide predomina, como que ele vai fazer fecundação? Como que vai se reproduzir sexuadamente? Ele vai fazer uma mitose gamética, ou seja, a produção de gametas por mitose. E aí, formou esse indivíduo zigoto 2N, esse zigoto vai dar origem ao indivíduo haploide, que predomina. Mas é uma meiose que vai dividir aqui, não é uma meiose gamética para formar gametas, é uma meiose zigótica, ou inicial. Ou seja, o indivíduo se formou, ele vai passar por um processo de meiose para dar origem ao organismo duradouro, tá? Então, esse é um ciclo aplobionte-aplonte. Aí outro ciclo, aplobionte-diplonte, ou seja, predomina uma fase de vida, predomina a fase diplonte, que é a fase diploide. Então, o que inverte? Fase haploide é a transitória e curta, são os gametas, e a diploide é a duradoura, representa um indivíduo adulto. Então, aqui, ó, esse, no caso, somos nós, os animais. A meiose do indivíduo adulto, que é diploide, ela forma gametas, meiose gamética. Esses gametas se juntam, se fecundam, esse zigoto é formado 2N, mas ele não sofre um processo de meiose imediatamente, porque a meiose não é zigótica, não é inicial, não é feita para formar um indivíduo duradouro haploide. É para formar, essa meiose é para formar gametas. Então, esse zigoto ele não vai formar, não vai sofrer por um processo de meiose instantâneo assim que ele é formado ou brevemente após ser formado. Ele vai se multiplicar para formar um indivíduo adulto, entendeu? Ele vai, suas células vão se multiplicando para formar um indivíduo diploide adulto, e esse diploide adulto que pode sofrer um processo de meiose. Então, meiose gamética aqui é diferente da outra que é meiose zigótica. Agora aqui, ó, ciclo de vida haplobionte diplonte ou metagênese. Tem duas fases: reprodução sexuada igual às outras e reprodução assexuada aqui nesse caso também. E aí nós temos aqui, ó, novos nomes, gametófitos e esporófitos. Significa que o quê? Aqui nós vamos ter um indivíduo haploide, que vai ser chamado de gametófito, e vamos ter um indivíduo diploide, que vai ser chamado de esporófito. Então, se nós temos um indivíduo 2N, esporófito, diploide, para formar um indivíduo gametófito haploide, o diploide tem que passar por um processo de meiose. E o gametófito, para formar um indivíduo esporófito diploide depois, o gametófito ele é haploide, o esporófito diploide. Para o diploide dar origem ao haploide, ele passa por um processo de meiose. Para o haploide formar um indivíduo diploide, ele passa por um processo de fecundação de gametas que se unem, haploide mais haploide, formando diploide. Então, aqui nós vamos ter uma meiose espórica. O que são meiose espórica? É uma meiose que dá origem a esporos. Esses esporos vão estar relacionados com o processo de reprodução, tá? Então, vamos dizer assim, esses esporos, eles vão, como se fosse assim, uma, um tipo de indivíduo que vai ser liberado no meio ambiente e vai dar origem a um outro novo, que vai germinar. Então, esses esporos dão origem a gametófitos. Esses gametófitos podem sofrer um processo de mitose gamética, formando a fecundação do indivíduo diploide. Então, aqui nós temos, que é muito característico das plantas, que isso precisa saber, que a meiose é espórica e a mitose gamética. É diferente dos seres humanos, que a meiose é gamética, tá?
Então, isso é uma característica que precisa diferenciar, precisa saber. Nos animais, a meiose é gamética. Nos vegetais, a meiose é espórica, a mitose é gamética. E aqui eu trouxe para vocês a título de conhecimento, que antigamente nós chamávamos esse ciclo que eu falei para vocês, que é aplobionte-aplonte e aplobionte. Esse ciclo que é chamado hoje em dia de aplobionte-aplonte, antes era chamado de diplobionte. E o diplobionte hoje, antes ele era chamado de aplodiplobionte. Só para vocês saberem que existe isso se fizerem questões mais antigas, tá? Mas a recente é isso aqui que precisam saber. Aplobionte-aplonte, as algas verdes passam um processo lá em que predomina um indivíduo apenas, haploide, aplobionte diplonte, predomina um indivíduo diploide, que é o ciclo dos animais, diplobionte, alternância de gerações, temos os esporófitos diploides, fazem meiose espórica, dão origem ao gametófito, esse gametófito é haploide, pode sofrer um processo de mitose gamética, formar gametas, e dá origem a um esporófito pela fecundação, tá? Isso é alternância de gerações. Agora vamos falar das algas. Passamos os ciclos reprodutivos, vamos falar das algas. O que são algas? São seres, beleza? Que são predominantemente marinhos ou vivem em ambientes aquáticos, fazem parte do reino prototistas, podem ser uni ou pluricelulares e são eucariontes, tá? E as algas também, a característica importante é que elas são autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese. E elas são chamadas de pulmão do mundo, não é a Amazônia, o pulmão do mundo são as algas. Por quê? Porque as algas elas fazem muita fotossíntese e elas têm um pouco gasto energético, então tem um saldo líquido muito importante, que elas fazem fotossíntese, apesar de não liberarem tanto oxigênio assim, uma alga não vai fazer tanta diferença, mas existem muitas algas, por isso elas fazem muita diferença no oceano, tá? E o que acontece é que ela tem um saldo líquido muito importante. Então, ela produz, vamos dizer assim, 100 oxigênios e ela usa um oxigênio, então o saldo dela é 99. Um exemplo fictício, tá? Não sei exatamente precisar essa diferença entre o que ela produz e o que ela consome. Mas, supondo assim, nesse exemplo de produz 100 e gasta um, salda 99, as plantas, por exemplo, árvores grandes com caules robustos, elas produziriam 100 também, mas gastariam 90, então liberariam só 10, entendeu? Então as algas, vamos dizer assim, são 10 vezes mais eficientes. Esse é um exemplo hipotético, tá? Não estou falando em números absolutos. Estou falando que a alga ela é considerada esse pulmão do mundo, porque elas produzem muito oxigênio pela fotossíntese. E como você vai falar assim, como que um bichinho pequenininho produz tanto? É porque existem vários bichinhos e porque eles estão em grande quantidade, então, né? E porque eles produzem e consomem pouco daquilo que eles produzem. Então, eles liberam bastante relativamente. Então, essas algas, elas podem estar tanto na superfície, tá? Podem ser planctônicas, podem estar mais abaixo, no fundo do mar também. E elas podem viver associadas a outros seres vivos também, tá? Então aqui, tipicamente ocorre em ambientes aquáticos, pode ocorrer em ambientes terrestres úmidos também, vivem na superfície, ou algumas vivem na superfície, outras podem viver mais profundamente. Então aqui eu trouxe para vocês algumas representações, que são as classificações das algas que nós vamos apresentar aqui. Aqui eu já falei também, eucarionte, unipluricelulares, ou seja, podem ser diversas, né? Que nós já vimos que eh, algumas são verdes, outras já são vermelhas, outras são mais pardas, outras são, aqui tá parecendo que são mais azuis, outras aqui parece que são mais cinzas. Então, assim, nós temos uma variedade de cores. Se elas podem ser uni ou pluri, já são diversas também, algumas são microscópicas, outras podem ser macroscópicas, a cor delas difere. O que mais que difere? O ambiente pode ser, por exemplo, terrestre úmido, pode viver ali pertinho numa rocha que vive sempre molhado, pode viver no fundo do oceano. É, e aí? Fotossíntese, e elas têm, então, para fazer essa fotossíntese, possuem pigmentos fotossintetizantes. Esses pigmentos são importantes para a captação da luz solar. Então, nós temos clorofila, pode ser A, B, C, temos outros pigmentos também que são importantes, tá? E uma coisa que é muito legal de se falar
é que as algas elas não apresentam tecidos, não apresentam tecidos. Isso as diferencia isso as diferencia das plantas terrestres. Aqui, ó, vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, as clorofícias, essas algas aqui que elas podem ser, pluricelulares ou unicelulares, nós já vamos ver aqui que elas são verdes, né, então elas fazem fotossíntese, elas têm esse pigmento que é a clorofila A e B. Elas podem formar colônias também, que são, essa relação, eh, interespecífica, né. Não, nesse caso aqui é intraespecífica, né, que são indivíduos iguais. Então indivíduos iguais se juntam e formam colônias, eles têm uma união física entre eles. Aqui, essas clorofícias, elas são importantes, por exemplo, para formar os líquens, tá, que são, uma associação mutualística entre algas e fungos, importante em sucessões ecológicas, que nós vamos falar depois. Então, as clorofícias, essas verdinhas, podem estar em ambiente terrestre úmido ou ambiente aquático. Essa B aqui são algas vermelhas, rodopícias, tá? E basicamente é isso que nós temos que saber delas. As a C aqui, ó, essa aqui, Phaeophyceas, que elas são algas pardas. Elas podem chegar a a grande porte, tá, são pluricelulares, aquáticas, e podem chegar até 60 centímetros uma alga uma alga uma alga dessa, tá. Elas podem fazer parte também da nossa alimentação. Essa D aqui são as aqui, ó, essa D são as diatomáceas, tá. Ou crisofícias também. Essas diatomáceas ou crisofícias, elas podem estar relacionadas com o fitoplâncton, tá? E pode estar relacionado também as diatomáceas com o diatomito, que é a formação de uma rocha, que é assim, essas algas, tem algumas algas que elas possuem algumas carapaças com eh, alguns elementos que quando elas morrem, esses elementos podem se juntar e formar, uma matéria sólida maior. Por exemplo, assim, tem algas que elas têm esse diatomito, são um tipo de estrutura que elas possuem que quando se juntam forma esse diatomito, que vira uma rocha. Então, assim, quando tem um acúmulo de algas que morrem, essas diatomáceas podem formar uma rocha. E aqui, que é o mais importante, eu acho, junto com as clorofícias, são as pirrofícias, tá, que fazem ou ginoflageladas, que fazem parte daquele fenômeno natural chamado de maré vermelha, ou seja, elas podem se proliferar muito, podem se multiplicar abundantemente e formar um fenômeno chamado de maré vermelha, porque o mar fica vermelho. A reprodução das algas, a gente já viu lá que elas podem fazer do ciclo aplobionte, certo? Aplobionte aplonde, aplobionte diplonde, mas elas podem fazer também reprodução assexuada, tá? Então aqui, e elas podem ter reprodução assexuada, fragmentou um pedaço delas, forma outro, pode ter a reprodução binária, como se fosse uma mitose, um indivíduo se divide em dois, e a reprodução sexuada é o mesmo ciclo que ocorre nas plantas, tá. Então, essa é basicamente isso. Aqui, ó, para lembrar as coisas mais importantes. Aqui, ó, o fenômeno da maré vermelha, aqui em cima e aqui embaixo. Isso daqui é um agar, isso daqui é um alginato. Então aqui, ó, as pirrofícias, elas fazem esse processo de maré vermelha, tá, que é um fenômeno natural que acontece porque essas pirrofícias se multiplicaram muito, elas se multiplicaram e produziram toxinas. Essas toxinas podem matar peixes, podem intoxicar o ser vivo que come esses peixes intoxicados. Então, o que acontece? Essa maré vermelha não é algo que acontece por causa do ser humano.
ao fenômeno natural que acontece, mas pode trazer problemas ao ser humano. Então, é um fenômeno ecológico que nós precisamos lembrar para o vestibular. Maré vermelha causadas pelas pirrofícias. E nós temos que lembrar também de algumas outras importâncias, que elas têm importância na indústria cosmética, por exemplo, na indústria da alimentação, na cerâmica. Então, aqui, indústria da alimentação, agar como algumas pessoas utilizam para na alimentação, como se fossem gelatinas, é um pozinho, tá? A gente utiliza também, pode utilizar em meios de cultura de bactérias, na microbiologia, porque como é um material que possui é, uma quantidade de carboidrato, são polissacarídeos, eles têm a capacidade de fornecer energia, né, para essas bactérias que estão se desenvolvendo. As bactérias podem obter energia desse polissacarídeo. A indústria de cosméticos, o alginato, beleza? Pode participar de alguns produtos de cosmético, pode produzir alguns curativos, tá? Algumas pessoas, algumas indústrias utilizam esse alginato para a produção de curativos especiais. E a cerâmica, o diatomito, que são as diatomáceas que morrem com suas carcaças, formam essa rocha sedimentar, esse diatomito, e esse diatomito pode fazer parte da produção de filtros, beleza? Filtros de bebedouro. Importância na produção de oxigênio, porque elas fazem fotossíntese autótrofa, beleza? Aqui, para lembrar, também eu trouxe o líquen, que é uma relação mutualística entre fungos e ou algas ou bactérias, cianobactérias, que fazem fotossíntese. Então, aqui, é uma relação entre o fungo e um ser autótrofo. Então, um ser heterótrofo e um ser autótrofo, beleza? E os líquens, eles são importantes no processo de sucessão ecológica, ou seja, numa área que vai começar a ser desenvolvida, os seres que vão iniciar ali, os produtores que vão iniciar toda aquela teia alimentar, toda aquela trama, começa por esses produtores, que são esses líquens, que têm esses produtores clorofícios ou cianobactérias. E são bioindicadores, são seres que fazem processo de fotossíntese e eles têm essa sensibilidade que eles não se desenvolvem tanto em locais que são muito poluídos. Então, são coisas importantes a se lembrar. Os líquens são seres, é uma associação mutualística entre fungos e algas, que são bioindicadores pioneiros, e as pirrofícias podem fazer esse fenômeno da maré vermelha se elas se multiplicarem muito. Belezinha, trouxe uma questão aqui para nós lermos, tá? Caiu no Enem de 2011, um tempo atrás, que nada demais, se você soubesse um pouquinho do que são algas, beleza? Você já vai matar isso. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-se durante seu crescimento. Beleza. Então, absorvem compostos inorgânicos presentes na água e acumulam. Então, aqui você está vendo que ele vai ter um acúmulo de material inorgânico que eles absorvem. Ok. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados. Ou seja, o ambiente tem ali material inorgânico em excesso e essas algas acumulariam esse excesso, retirariam esse excesso do ambiente, removendo, por exemplo, nitrogênio, fósforo e de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados na água, tá? Porque resíduos orgânicos em excesso eles fazem com que ocorra a proliferação. Eita, não tá querendo sair hoje. Proliferação, tá? E de alguns seres, e essa proliferação pode ser danéfica, meu Deus, pode ser danosa, pode ser maléfica para pro ecossistema, tá? Então, tem que manter ali o equilíbrio do ecossistema. Se tiver muito material orgânico, pode desencadear ali um processo de reprodução acelerado de alguns seres vivos, e isso pode ser ruim, tá? E aqui, na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Ou seja,
animais e algas crescendo de forma associada significa o quê? Que essas algas podem filtrar, podem reter esses elementos nitrogenados ou metais pesados, por exemplo, podem reter esses elementos nitrogenados em excesso que os animais liberam, tá? Então, essas algas elas fariam como se fosse o controle desses resíduos nesse meio ambiente. Beleza, aí a gente tem que olhar a fonte também, ó, filtros para limpar a água. Aí, ó, se você pegasse o que eu já tinha falado ali, que esse esse diatomito, né, ele pode ser utilizado para a produção de filtros, você já ia falar: algas, filtros, faz sentido". Beleza, aí vamos lá. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado, porque os animais eliminam metais pesados. Não, aqui no texto fala, né, que os metais pesados são provenientes de rejeitos industriais. O que os animais liberam são aqui, ó, resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos. Então aqui, ó, não fala nada de animal. E animal também, se vocês souberem, o que que ele elimina? Ele elimina CO2 pela respiração, ele elimina eh, excreta nitrogenadas, pode ser ácido úrico, amônia, ureia, que mais? Fezes, mas com dejetos ali, não são metais pesados. São utilizados para a síntese de biomassa, não. Animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados que são transformados em gás carbônico pelas algas. Essa aqui ele não fala isso, porque você tem que saber também que as algas elas são autótrofas, elas fazem processo de fotossíntese, então elas utilizam o CO2 para produção de oxigênio, tá? Então aqui, ó, acumulando-se durante seu crescimento. Isso daí que você teria que saber que as algas são autótrofas. As algas utilizam resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica. Eliminam gás carbônico na fotossíntese? Não, na fotossíntese você vai ter a produção de glicose e liberação de oxigênio, tá? Então, não. Aí aqui, ó, letra D agora. As algas usam resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais durante a síntese de compostos orgânicos liberam oxigênio para o ambiente. Sim, ou seja, pega ali resíduos nitrogenados e pega ali é, essa matéria-prima para realizar a fotossíntese e libera glicose, ou seja, composto orgânico, um carboidrato, e liberam também oxigênio. Letra D. Vamos ver porque a E está incorreta. As algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese dos compostos orgânicos, liberam oxigênio para a atmosfera. Então, aqui a gente tem que saber que as algas elas fazem fotossíntese e não a quimiossíntese, tá? Então, questão tranquilinha, você sabendo as características básicas ali das algas e a importância delas, como, por exemplo, bioindicadores, como, por exemplo, participar da formação de alguns filtros, participar aqui nesse caso, ele falou filtros vivos para limpar as águas, né, nem tá falando especificamente da cerâmica, dos diatomitas. Minha cachorrinha aqui, ó. Olha lá, nem estamos falando desses filtros de cerâmica, beleza? Mas, então, tranquilinha essa questão. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato aí. E obrigado pela atenção se vocês escutaram até agora. E ao longo das aulas eu vou melhorando nessa minha didática, na minha, na minha capacidade de verbalizar as coisas, beleza? Então, obrigado aí, beijos e até a próxima.